Filipenses, capítulo 2, verso 13 e 14. E aí eu vou discorrer alguns textos aqui. E eu vou falar sobre a vontade de Deus. Se tem uma coisa que é difícil, é viver a vontade de Deus, é compreender a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus, né? É muito difícil. Não é fácil. Eu costumo dizer que quem consegue fazer isso está no ápice da fé. Porque muitas das vezes a vontade de Deus ela vai totalmente contrária daquilo que pensamos ou imaginamos. Amém? Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus ele é soberano, nós sabemos, Ele tem todo o poder. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas, e é Ele, irmãos. Aqui o texto é bem claro, que Deus ele é quem efetua em mim, em vocês, em nós, tanto o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que faz, Ele que efetua. E que vontade é essa, né? Porque nós falamos aqui que segundo a sua boa vontade. Em Romanos 12, 2 diz que a vontade do Senhor é boa e agradável e perfeita. É difícil nós entendermos como essa vontade é boa, perfeita e agradável, quando essa vontade de Deus vai totalmente ao contrário daquilo que queremos ou desejamos. Mas o que nós devemos entender é que a vontade é boa, perfeita e agradável para Ele. Essa vontade boa e perfeita, ela não tem que ser para nós, ela tem que ser para Ele. Porque Deus, Ele nos enxerga lá na frente, Ele consegue nos ver o nosso futuro. Nós, seres humanos, temos a visão, o hoje, nós temos a visão limitada, nós não conseguimos enxergar hoje, mas Deus, com todo o seu poder, Ele consegue nos enxergar o amanhã. Então, essa vontade que nós lemos em Filipenses, Romanos fala que ela é boa, perfeita e agradável. No livro de Daniel, no capítulo 4, no verso 35, Nabucodonosor, após de passar todo um processo que Deus tinha avisado para ele que ele ia passar, ele fala assim, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Um rei Nabucodonosor, que na época era um rei super poderoso, após passar um processo por Deus, ele reconheceu a soberania de Deus, reconheceu o poder de Deus, e aqui é bem claro em dizer que Deus reputa ser humano a nada, e que ninguém pode dizer o que Deus vai fazer e perguntar o porquê Deus vai fazer. Porque eu volto a falar que quando Deus ele está operando algo em mim, em você, quando Deus ele opera algo em nós, Ele sabe o que está fazendo, é o melhor para nós. Por mais que nós não entendemos no momento que estamos passando essa vontade de Deus, mas é o melhor para nós. É o melhor que Deus tem para ver. Deus está vendo o nosso futuro. E é verdade que, foi como eu falei no começo ali, nós indagamos a Deus, questionamos a Deus essa vontade, porque a vontade de Deus muitas das vezes nos fere, a vontade de Deus muitas das vezes nos machuca, nos causa feridas, mas por um propósito bom, por um propósito melhor, por um propósito para nos colocar no lugar que Ele quer que estejamos, segundo a sua vontade, e que é o melhor para nós. O rei Nabucodonosor, após passar um processo, ele reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu a soberania de Deus, reconheceu que Deus estava acima de tudo e de todos, inclusive do seu poder, do seu reinado, da sua majestade,
E ele sabia que ninguém poderia dizer o que Deus tinha que fazer e o como fazer. Porque é assim, Deus, quando Ele vai fazer algo na minha, na tua vida, Ele não pergunta nada, simplesmente Deus faz, e o nosso único papel é confiar, e que não é fácil nós receber essa vontade de Deus, quando vai contrário daquilo que queremos, ou que pensamos, ou que imaginaríamos de melhor para nossas vidas. Só que praticamente 100% vai totalmente contrário daquilo que pensamos ou imaginamos. A vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, para Ele, isso está incluso, né? Ele vendo o nosso amanhã, preparando o nosso futuro nele. E para isso, essa vontade vai nos contrariar, pois os nossos olhos humanos são limitados e só enxergamos o hoje, o agora. E Deus, com seu poder, não. Ele nos vê lá na frente e nos quer para Ele. Precisamos entender que na vontade de Deus está incluso o propósito, a preparação, e não precisamos entender, precisamos confiar que Ele está fazendo o melhor para nós. Mesmo que isso esteja doendo e não estejamos entendendo, pois nós sabemos que o processo do ouro, para ele brilhar, para ele ficar maravilhoso à vista de todos, ele passa por um processo de fogo, onde tira as suas impurezas, e assim ele consiga viver o seu propósito, que é resplandecer a sua luz. E a vontade de Deus, ele faz isso conosco, nos passa na prensa, nos passa no fogo, tira nossas impurezas, para que nós possamos viver o seu propósito, para que nós possamos viver aquilo que Ele deseja que nós vivamos nele e para Ele. E no meio desse propósito, no meio desse processo, eu volto a falar, machuca, vem perguntas, nos perguntamos o porquê que estamos passando naquilo, o porquê que nós estamos passando por essa dificuldade, porquê que passamos por essa adversidade, estando nele, vivendo nele. E muitas das vezes Deus, como professor, em dia de prova, não responde o aluno, porque o professor não responde o aluno no dia de prova. E muitas das vezes, nesse momento, Deus ele se cala, não nos responde, e dói mais quando nós perguntamos para Deus e não obtemos resposta, mas faz parte do processo, faz parte da vontade de Deus. Quantos daqui passaram por momentos de dificuldades, momentos difíceis que não entenderam, mas logo depois compreenderam e entenderam que foi o melhor, que Deus tinha para fazer? Então, essa vontade, ela é assim, está incluso o processo, né? E você quer ver exemplo maior de fazer a vontade de Deus? Não tem exemplo melhor do que Jesus. Jesus, ele veio na terra, era Deus, abriu mão, não se usurpou como ser Deus, veio como homem experimentado de dores para fazer a vontade de Deus. Em João 6,38 fala que Jesus fala: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele veio na terra, claramente isso estava no seu coração, que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. E nós estamos aqui na terra, meus irmãos e minhas irmãs, para fazer a vontade de Deus. Unicamente, irmãos, fazer a vontade de Deus. Não importa onde você esteja inserido, não importa onde você esteja, faça a vontade de Deus. E talvez você até se pergunte: mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que nós resplandecemos o nome dEle, que nós glorifiquemos o nome dEle, que nós resplandecemos a sua luz que Ele colocou em nós, aonde quer que pisarmos a planta dos nossos pés. E em Lucas 22:42, Jesus fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice,
todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E todos os dias nós devemos proferir essas palavras. Senhor, não faça a minha vontade, mas todavia a sua vontade. Porque todos os dias, meu irmão, todos os dias a carne se levanta contra nossas vidas. Todos os dias nós somos remetidos a fazer a nossa vontade. Todos os dias nós somos envolvidos a olhar com nossos olhos e achar que aquilo que nós estamos vendo ou desejamos é bom para nós. E todos os dias nós temos que matar o nosso eu, matar a nossa carne e dizer: Senhor, todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. Em João 4,34 fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse era o sentimento de Jesus. Jesus, ele tinha isso claro no seu coração e na sua mente, de fazer a vontade de Deus. A comida dele, o alimento dele, aquilo que fortalecia, aquilo que mantinha ele em pé, aquilo que dava força, aquilo que o sustentava era fazer a vontade de Deus. E esse é o mesmo sentimento que nós devemos ter em nós. Esse é o mesmo pensamento que deve reinar em nossas mentes, em fazer a vontade de Deus, e ir contra aquilo que nós achamos que é bom, ir contra nossas convicções e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é você dizer não para o seu eu, não para as suas vontades, é você aproveitar as oportunidades de transparecer Jesus, de dizer para as pessoas o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Fazer a vontade de Deus é dia após dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Fazer a vontade de Deus é dia após dia crescer na graça e no seu conhecimento, meditando na sua lei de dia e de noite, para que assim Deus ele reine mais e mais em nossas vidas. Jesus ele tinha claramente isso, é um exemplo, é o maior exemplo dentre outros na Bíblia, mas é o maior exemplo de fazer a vontade de Deus. E não é diferente para mim e para você, meus irmãos. Jesus ele nos escolheu, nos separou, abriu os nossos olhos, nos despertou para eles, para que nós passamos a viver com um propósito, de fazer a sua vontade. Mesmo que essa vontade machuque, mesmo que essa vontade passamos a olhar e muitas das vezes nos perguntamos, eu volto a falar, nos perguntamos mesmo, né? Mas aonde, Deus, que isso é agradável? Aonde, Deus, que isso é perfeito, Senhor? Aonde, Deus? Porque está me machucando, está doendo, eu não estou bem, está me ferindo. Senhor, aonde que é essa vontade? E não é pecado perguntar isso para Deus, não é. Mas nós devemos confiar. Porque na verdade, irmãos, fazer a vontade de Deus não é entender, é simplesmente confiar. É saber que nós entregamos o nosso caminho a Ele. E que tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Então, eu volto a falar, quando Nabucodonosor passou por todo um processo, que foi tirado do seu reino, tirado da sua majestade, tirado da sua glória, e passou por um processo para Deus mostrar para ele que Deus era soberano, que estava acima dele. Quando ele passou por esse processo, ele entendeu que ele não era nada, e que existia um Deus soberano, e que estava acima da majestade dele. Existe uma vontade que é perfeita, e que está acima da minha e da sua vontade. Então, nós devemos simplesmente confiar, entender que Deus ele sempre está no controle. Não importa se nós estejamos passando por adversidades, não importa se o momento que nós estejamos passando é um momento difícil, é um momento de dificuldade,
é um momento que não queríamos passar, é uma notícia que não queríamos receber, nós devemos entender que Deus está no controle e que está sendo feito a vontade dEle. E que essa vontade é perfeita, talvez não esteja nos agradando no momento, mas é agradável, porque é assim que Deus faz, e nós devemos simplesmente, somente confiar, e saber que Ele está no controle, que Ele está nos vendo, que Ele está nos assistindo, que faz parte do seu propósito, que faz parte, que está incluso esse processo, mas é para nos aperfeiçoar, para que nós sejamos a sua imagem e semelhança como Ele deseja que sejamos. E isso vem provas, vem adversidades, sim, mas Deus, Ele é soberano, Ele não é um pai vingativo, não é um pai rancoroso, não é um pai ruim que deseja castigar o seu filho, que permite que seu filho passe por adversidade simplesmente por prazer. Não é isso, mas Ele é um pai amoroso, mas Ele é um pai cuidadoso, Ele é um pai que Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe que muitas das vezes precisa dizer não para o seu filho, precisa dizer não para ele, porque na cabeça dele ele acha que é bom, mas nós como os pais sabemos que aquilo não é bom, e que muitas das vezes o filho não entende ali, faz birra, faz bico, até chora, mas depois o filho entende que era o melhor. E Deus é assim conosco também, Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, e muitas das vezes Ele vai dizer não para nós, muitas das vezes Ele vai negar aquilo que pedimos, que desejamos, porque Ele está vendo que não é agradável, Ele está vendo que lá na frente não vai nos fazer bem. Muitas das vezes Deus nos permite, não entrega aquilo que queremos ou que imaginamos, porque Ele vê que muitas das vezes sairemos da sua presença. Quantas histórias já ouvimos que Deus abençoou com o emprego, Deus deu casa, Deus deu carro, a pessoa saiu da presença. E o Pai, Ele não vai dar algo para mim, para você, que tire da presença dEle. Deus é Pai, Ele quer sempre o melhor para o seu filho. Quando aquele filho pródigo, ele viu que o melhor que ele tinha era conviver com seu pai, estar na casa do pai, estar na presença do pai, a Bíblia nos fala que ele resolveu voltar, e a Bíblia nos fala que o pai estava na janela esperando. Ele não pegou o pai de surpresa, ele não apareceu e pegou o pai desapercebido, ele pegou um pai esperando, ansiando pela volta do filho, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está sempre querendo se relacionar conosco, está sempre de braços abertos, está sempre querendo estar conosco, sempre querendo dar o melhor para nós. É essa a vontade de Deus, e que nós devemos não entender, mas confiar e saber que a vontade tem processo, que está incluso passar por prensa, passar pelo caminho do Gólgota, porque Jesus, mesmo fazendo a vontade de Deus, Ele passou pelo caminho doloroso, Ele passou pelo processo da crucificação, e nós também passamos, ou se não passou ainda, vai passar pelo caminho doloroso. Nós devemos crucificar o nosso eu, a nossa convicção, as nossas vontades, para que seja feito a vontade de Deus. Eu quero finalizar com alguns textos aqui. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dais graças, porque essa é a vontade
de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo devemos dar graça, mas é difícil, não é fácil em tudo dar graça. Quem vai dar graça a Deus quando estamos passando por adversidade? Mas é a vontade de Deus, que devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. Continuando em 1 Tessalonicenses, no verso 4 e 3, no capítulo 4, no verso 3, diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que nos santifiquemos todos os dias, e isso está incluso, eu volto a falar, que devemos, dia após dia, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Deus. A vontade de Deus é que nós nos santifiquemos, que busquemos a sua vontade, que nos coloquemos em sua presença, que busquemos Ele em oração, que busquemos Ele em comunhão, na leitura da sua palavra. E é óbvio que nós vivemos num mundo hoje de correria, de um monte de afazeres, mas, irmãos e minhas irmãs, nós devemos reservar um tempo para o Pai. Nós devemos entrar no nosso secreto e nos santificar, porque essa é a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós conseguimos ter uma comunhão, ter um relacionamento com Deus, e conseguimos ser sensitivos à sua voz, e conseguimos entender, começar a compreender o seu propósito, a entender, a aceitar e entender o que é, o que não é de Deus, quando é e quando não é. Pois a palavra do Senhor fala que o filho espiritual, ele consegue discernir o modo e o tempo. Ele consegue discernir tudo e nada é discernido. Como isso? Nos santificando, buscando, clamando, vivendo em sua presença. Essa é a vontade de Deus. Em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não existe outro caminho, não existe fórmulas, não existe outro jeito, meus irmãos, de entrar no reino dos céus, se não for fazer a vontade de Deus. Jesus aqui ele é bem claro, nem todo aquele que vão dizer Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a minha vontade, esse entrará no reino do céu. É dessa maneira, é desse jeito, não existe outro jeito. Só vai entrar no reino do céu quem fazer a sua vontade. Quem fazer a sua vontade, e fazer a vontade de Deus é nos negar. Fazer a vontade de Deus é dizer não para o nosso eu. Fazer a vontade de Deus é compreender, é confiar que Ele está fazendo o melhor, e que Ele está no controle de todas as coisas. E quão é difícil não murmurar, não reclamar, mas glorificar a Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, e nós somos seus filhos e suas filhas, e que o Pai quer o melhor. E que no momento ali de correção, talvez achamos que está errado, mas no final é para o melhor, é para o nosso melhor. Porque o Pai corrige aquele quem ama. Aquele quem ama. Então, meus irmãos, eu queria expressar isso para os meus irmãos, que sobre a vontade de Deus, e que Ele é Ele que efetua o querer e faz o realizar em nós,
segundo a sua vontade. E ponto. Sem questionamento. Sem questionamento. Segundo a sua boa vontade. E essa boa vontade, irmão, para Ele, não para nós. A boa vontade é para Ele, não para nós. Mas Ele tem o melhor para mim e para você. Eu quero orar com meus irmãos. Feche seus olhos. Quero finalizar aqui. Vai ter uma apresentação das crianças. Eu volto a repetir o quanto é difícil, né? Compreender, aceitar, entender a vontade de Deus. Quanto é difícil viver a vontade de Deus sem questionamentos, sem perguntas, porque as perguntas, ela vem na nossa mente. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus nós devemos confiar. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, declarar o Teu poderio, a Tua graça, sabendo, Senhor, que Tu és um Deus soberano, que Tu és um Deus, Senhor, meu Deus, Criador dos céus, da terra, Senhor, meu Deus, Senhor, embaixo da terra, Senhor, meu Deus, Criador de tudo, Senhor, inclusive as nossas vidas. Senhor, sabemos que a Tua vontade, como foi lida aqui, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabendo, Senhor, meu Deus, que muitas das vezes essa Tua vontade, Senhor, vai contra aquilo que queremos ou imaginamos para nossas vidas, mas nós devemos entender, Senhor, que nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida, Senhor, em um Deus soberano, em um Deus, Senhor, que está enxergando o nosso amanhã, e o nosso amanhã em Ti, Senhor, meu Deus, é uma amanhã, Senhor, melhor, Senhor, porque a Tua vontade, Senhor, ela é o melhor para nossas vidas. A Tua vontade, Senhor, meu Deus, ela é o melhor para nossas vidas. Nós devemos confiar em Ti. Nós devemos, Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor está no controle, que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Deus vivo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a compreender. Ajuda-nos, Deus, a viver a Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a fazer a Tua vontade. Senhor, coloque em nós o mesmo sentimento, Senhor, que houve em Ti, Jesus, de fazer a Tua vontade, de fazer a vontade do Pai, Senhor, de nos alimentarmos, de fazer a Tua vontade, de resplandecer o Teu nome, de resplandecer a Tua graça, Senhor, aonde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, de confiarmos em Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mesmo passando por um propósito, que possamos dia após dia estarmos, Senhor, andando em direção à Tua vontade, crucificando o nosso eu, crucificando a nossa vontade, crucificando as nossas convicções, crucificando nossos achismos, Senhor, e depositando, Senhor, o nosso futuro, depositando, Senhor, a nossa vida em Ti, sabendo, Senhor, que o Senhor, Pai, tem o melhor, sabendo, Senhor, que o Senhor tem o melhor, sabemos, Senhor, meu Deus, sabendo, Senhor, que o amanhã pertence a Ti, e que o Senhor tem cuidado de nós, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. Declaramos nessa noite aqui, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Declaramos aqui, Senhor, que a Tua vontade sim é boa, perfeita e agradável, Senhor. Declaramos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, meu Deus, faz em nós o Teu querer. Mesmo que isso, Senhor, está incluso, Senhor, um caminho dolorido, Senhor, nós declaramos, Senhor, faz em nós o Teu querer, nos ensina, Senhor, meu Deus, Senhor, nos fortalece para que nós possamos deixar, Senhor, sem colocarmos a nossa mão, para que o Senhor faça, Senhor, realiza, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar em nós. E possamos viver, Senhor, viver o que o Senhor tem e quer para nós. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, e que diminua nós, e que cresça